O milionário fica chocado ao descobrir que mendigo negro esconde segredo sobre seu peso. Victor Brandt caminhava pela avenida principal da cidade, os sapatos reluzindo sob a sombra dos arranha-céus que pareciam engolir o céu. Ele, com seu terno de grife e olhar altivo, era o retrato do sucesso, dono de empresas, festas caras, carros caros. Mas mesmo com tudo aquilo, a cidade guardava um lado cruel que Victor sempre escolheu ignorar. No meio da multidão apressada, um homem encurvado, vestido em trapos sujos, chamou a atenção de Victor. O mendigo preto, de olhos fundos e pele marcada pela vida na rua, segurava um pedaço de papel amassado. A figura era quase invisível para a maioria. Mas algo naquele olhar vazio fez Victor parar abruptamente. O rosto daquele homem, enrugado e castigado, parecia familiar. A respiração de Victor ficou pesada, o coração pulando no peito, como se estivesse prestes a explodir. Ele engoliu seco. O nome veio à tona tão rápido quanto a revelação. Alguém que ele, orgulhoso e cego pelo brilho dos seus ganhos, deixara para trás sem olhar para trás. Ele, com um sorriso torto e voz trêmula, confirmou o que Victor temia. Você me esqueceu, Vic, mas eu estive ali, nas suas vitórias e quedas, mesmo quando você fingia que eu não existia. O abraço do passado apertava o peito do empresário. Lágrimas queriam escapar, mas a máscara não deixava. Porém, a surpresa não parou ali. Entre os relatos carregados de dor, ele soltou uma bomba que parecia carregada de pólvora, capaz de explodir o império de Victor. Um escândalo antigo, enterrado no silêncio, ligava a família Brandt à corrupção e traições que se ramificavam no poder da cidade. Um segredo que, se revelado, não só destronaria Victor, como também faria o próprio Eli um alvo fatal. A confissão de Eli foi um sussurro urgente. Eles vão atrás de mim, Vic. Eles não querem que isso venha à tona. Eu tô no chão, mas não vou me calar. Preciso que você me ajude a sair dessa, antes que seja tarde. O medo estampado no rosto de Eli cortou o ar. A noite se fechava com um silêncio denso, quase sufocante. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés. O habitual controle dava lugar ao caos. As luzes da cidade, tão brilhantes e vazias, agora eram um labirinto escuro de ameaças e traições. Seu cartão de visita, sua fortuna, tudo podia ser apagado num piscar de olhos. A sombra do dilema o engolia. Manter sua fortuna intacta e seu nome limpo, deixando Eli ser engolido pelo sistema implacável, ou apostar tudo num amigo caído, correndo o risco de perder tudo que construiu. O vento frio cortava o rosto dos dois, enquanto a cidade ao redor pulsava indiferente. Os segredos sussurravam através das paredes dos prédios, e alguém, lá no alto, observava. Pronto para agir, Victor olhou nos olhos cansados de Eli e, pela primeira vez, a certeza do que ele devia fazer parecia um caminho nebuloso, cheio de perigos e dúvidas. O jogo começava ali. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor olhou nos olhos de Eli e uma onda de confusão o atingiu.
O que ele deveria fazer? A cidade ao redor parecia aumentar em ruído, como se estivesse torcendo pelo desfecho daquela história. Ele precisava decidir rapidamente, mas o caos em sua mente tornava tudo ainda mais difícil. Ele parecia pequeno e vulnerável ali, mas havia um fogo na sua voz. Victor, você não pode deixar isso acontecer. Eu não sou só um mendigo. Você sabe quem eu fui. A urgência nas palavras de Lee fez o coração de Victor acelerar. Mas, de repente, a tranquilidade da noite foi rompida por um estrondo ensurdecedor. Uma explosão ecoou pela rua e as janelas dos prédios à sua volta tremeram. Algo estava acontecendo. Victor e Eli se viraram em direção ao barulho. O pânico se espalhando como fogo em palha seca. À frente, uma nuvem de fumaça subia no ar. E o caos se instalava rapidamente, com gritos e pessoas correndo em todas as direções. Algo dentro de Victor começou a se agitar. A cada segundo que passava, a realidade se tornava mais distorcida. Eli era Tobias, o velho rival de Victor, um rosto que ele tinha pensado nunca mais ver. Com o olhar carregado de raiva e alguma coisa mais obscura, ele avançou, cercado por homens que pareciam prontos para a briga. Victor Brandt! Ele gritou, a voz cortante como um gume. Você hesitou em me derrubar, e agora sua vida está prestes a desmoronar. Victor parou, os olhos se arregalando. O que estava acontecendo ali? Tobias não era apenas um rival. Ele era um fantasma do passado que Victor pensava ter deixado para trás. Mas a situação se agravou quando Eli, em meio ao cenário caótico e sem pensar, deu um passo à frente e olhou nos olhos de Tobias com uma confiança que ninguém esperava. Você não pode nos intimidar, Tobias, disse Eli, a voz firme e decidida. Você não sabe quem eu sou, mas vou te mostrar. Nesse momento, um raio de luz atravessou a fumaça, revelando o que segurava em suas mãos. Era um antigo tablet, coberto de sujeira, mas com a lógica de Eli, que não se deixava vencer. Eu tenho tudo aqui, as provas de quem realmente manda nessa cidade. E não sou só eu que falarei. Tobias, surpreso, piscou, e toda a sua arrogância parecia se desmoronar por um instante. Você não pode! A expressão de incredulidade tomava conta de seu rosto como um manto pesado. Victor sentiu um nó na garganta. Eli não era apenas um mendigo. Ele tinha algo que poderia mudar tudo. Mas a que custo? A cidade tremia ao seu redor e ele sabia que ao abrir aquela porta não haveria volta. Tobias recuou um passo. Os outros homens hesitaram e o silêncio pairou por um segundo longo como uma eternidade. Mas antes que pudesse formular uma resposta, uma sirene cortou o ar, se aproximando rapidamente, preenchendo a cena com uma nova camada de urgência. O presente, o passado, segredos e traições estavam todos prestes a ser revelados. Você está disposto a arriscar tudo, Vic? A voz de Ellie ecoou em sua mente, enquanto a fumaça envolvendo o lugar tornava tudo mais nebuloso. Victor olhou para o amigo, depois para Tobias, e então para os sinais de polícia se aproximando cada vez mais. O jogo tinha mudado mais uma vez, e cada decisão poderia custar mais do que imaginavam. O que fazer? Onde se esconder? As respostas estavam ao alcance, mas a incerteza era a única certeza. O próximo movimento de Victor poderia não apenas ditar seu destino, mas também o de Eli, e talvez de toda a cidade.
Victor ficou parado, a mente girando como um furacão. Naquele momento, tudo parecia se chocar. A explosão à distância. O olhar Eu tenho as provas! Gritou Eli, levantando o tablet sujo. O olhar de Tobias se estreitou, pela primeira vez expressando um vislumbre de nervosismo. O que você tem aí? Acha que pode ameaçar algo? É só um mendigo. Ele riu, mas a risada soou vazia. Victor não sabia o que pensar. Olhou para Eli, o amigo que havia abandonado, e pela primeira vez na vida começou a entender as camadas de dor que o cercavam. Mas antes que pudesse aprofundar esse pensamento, uma nova figura surgiu no caos. Uma mulher alta, com um vestido vermelho que contrastava com a fumaça escura. Seu olhar era frio, determinado. Victor reconheceu aquela face, e seu coração quase parou. Era Sofia, sua ex-esposa. Sofia? O que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia articular as palavras. Sua presença era como um fantasma, levantando memórias que ele não estava pronto para encarar. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Surpresa, querido! Aposto que não esperava me ver assim, na sua hora de necessidade. Sua voz era cortante como faca, perfurando o ar tenso entre eles. Você não sabe com quem está lidando, Sofia disse, desviando o olhar de Victor. Esse tablet está mais perto do que você imagina de ser sua perdição. E você, Victor, está prestes a descobrir alguns segredos muito mais profundos do que esse mendigo pode oferecer. Victor sentiu um calafrio. Segredos? Que segredos? O que você sabe? A confusão o consumia. A cena estava se transformando em algo surreal, como uma peça de teatro em que ele não sabia o papel que deveria desempenhar. Você nunca se interessou pela verdade, Victor. Sempre foi sobre números, negócios. Mas agora é diferente. Sofia avançou, a determinação na voz queimando como um fósforo aceso. Eli não é apenas um mendigo. Ele foi mais importante no seu passado do que você gostaria de admitir. E está mais perto do poder do que você imagina. O mundo ao redor deles parecia parar. As pessoas que corriam, as sirenes, Tobu ficou longe. Victor olhou de um para o outro. Eli, vestindo suas cicatrizes como armadura, e Sofia, envolta em mistérios e revelações que ele nunca quis afrontar. Você está usando Eli para se livrar de mim, não é? Disse Victor, a raiva crescendo na sua voz. Você sempre fez isso. Sempre jogou as pessoas contra mim. Mas Eli não recuou. Victor, isso não é sobre você ou sobre Sofia. É sobre um jogo muito maior. A corrupção. Tudo o que você construiu está prestes a desmoronar. Mas eu posso ajudar, se você confiar. Sua voz estava firme, mas havia um tremor subjacente na sua afirmação. E naquele instante, a verdade mais sombria surgiu. Sofia e Eli tinham um passado juntos, um que Victor desconhecia completamente. O impacto disso foi um soco no estômago. Vocês dois, vocês sempre foram mais próximos do que eu sabia. Ninguém falou. Era um silêncio pesado, como se o ar tivesse se dissipado em uma fração de segundo. A multidão ao redor começava a se agitar novamente, e as sirenes se tornavam mais altas, mas nenhum deles parecia ouvir. Então, em um movimento inesperado, Sofia avançou e agarrou o tablet das mãos de Eli. Dê-me isso, Eli! Você não sabe o perigo que está criando. A tensão explodiu no ar, levando todos a um estado de alerta extremo.
Você não pode controlá-lo mais! Gritou Eli, esticando a mão. Você não está no controle, Sofia. A verdade se revelará, mesmo que você não queira. O caos estava de volta, e enquanto tentavam lutar pelo controle do tablet, uma nova explosão aconteceu. Era a loja ao lado! Combustão inesperada! As chamas dançavam em direção à noite, e a multidão gritou em pânico. Nesse momento de distração e terror, Victor viu sua chance. Ele precisava escolher entre a segurança da sua vida e o apoio de Eli, que poderia ser a chave para sua redenção. Uma nova verdade estava prestes a emergir, mais poderosa do que qualquer um deles poderia imaginar. Qual seria o próximo passo de Victor? Manter o que tinha ou arriscar tudo por aqueles que pareciam ser seus inimigos? O fogo envolvia a cidade, e ele estava no meio de tudo isso, prestes a ser consumido. Victor ficou parado, a mente girando como um furacão. Todo o caos à sua volta agora parecia um borrão, enquanto Eli e Sofia disputavam o tablet. O tento estava prestes a escorregar de suas mãos, e a cidade ao seu redor estava em frangalhos. O calor das chamas dançava ao longe, mas a verdade mais ardente ainda estava na sua frente. Não! Eli! Gritou, mas a voz não saiu como um comando. Ele estava em um labirinto. O que estava em jogo agora era muito maior do que ele imaginava. Tobias, ainda recuado, observava, os olhos cheios de um prazer sombrio, enquanto os dois se empurravam. A tensão era palpável. Isto é apenas o começo, Victor. Você realmente acha que pode escapar? Sua voz era um veneno, cada palavra uma facada. Sofia, com um sorriso desdenhoso, olhou diretamente para Eli. Você não tem ideia do que está colocando em risco. Não é apenas a sua vida. O que você tem aí poderá arrebatar muito mais do que você imagina. Eli, firme, respondeu. Você não vai mais me controlar, Sofia. Hoje, a verdade vai prevalecer. Mas, enquanto falava, algo mudou no ar. Um barulho diferente, mais próximo, cortou o momento. As sirenes estavam agora ensurdecedoras. Um estrondo ecoou. Um impacto colossal. O chão tremeu. Victor, ele mais teve tempo de se preparar antes de ver um carro desgovernado se aproximar, vindo de uma via lateral com velocidade, como se fosse uma bala. Saiam do caminho, gritou alguém ao longe. Foi um instante que durou uma eternidade. Victor agarrou Eli e se jogou, tentando proteger o amigo com seu corpo. O carro voou para o meio da multidão, as pessoas gritando. Uma cena de terror se desenrolando diante de seus olhos. Depois do impacto, os sons se tornaram um eco distante. Tudo ficou embaçado por alguns segundos. Ele se levantou, a cabeça latejando, e olhou em volta. O carro estava virado, fumaça saindo de seu motor. Ele não encontrava Eli e o coração disparava. Então, a visão cortou para o que alguém estava fazendo. Uma figura emergiu da fumaça. Era outro conhecido. Um detetive, Marco, que tinha um passado complicado com os Brent. Ele estava agachado, retirando alguém de dentro do carro. Nesse momento de revelação, Victor congelou. "Victoria!" exclamou Marco. "Ela está ferida, mas vou precisar da sua ajuda, Victor." Victoria, sua irmã, estava ali, pálida e machucada. O desprezo entre eles parecia um abismo, mas agora era preciso unir forças. Ele se virou em choque. O que aconteceu? A visão da irmã ferida revelou algo que Victor nunca esperou ver. Ele olhou para Sofia e Eli. O que estava acontecendo ficava mais confuso. A situação levou um giro repentino. Ela estava com Tobias, Marco disse, enquanto ajudava a puxá-la para fora. Você precisa entender, Victor. Tudo o que aconteceu, todos os segredos.
Eles estão entrelaçados. O detetive mostrava a Victor um mundo que estava além de sua compreensão. O olhar de Sofia se tornou sombrio e ele estava paralisado em choque. Victoria, você sabia? A pergunta explodiu da boca dele como um grito abafado. Você estava com ele o tempo todo? Os olhos de Victoria se encontraram com os de Victor, e ele viu ali um abismo de desesperança e arrependimento. Eu não tinha escolha, Vic. Era por sua segurança. Ela estava em um jogo maior do que todos eles, uma marionete em um esquema que ele nunca entendeu completamente. E a frustração dominou Victor. O chão sob seus pés começava a parecer cada vez mais instável. Um misto de dor e confusão reverberava em seu peito. Mal sabia ele o que mais estava por vir, mas uma certeza aparecia. Ele estava cercado por segredos, mentiras e traições. Victoria, precisamos resolver isso agora, ele disse, o olhar fixo na irmã. O que mais você esconde? A cidade não pode ser destruída por essa loucura. Estamos todos em perigo. A resposta dela o deixou sem ar. Vicky, eu não sou a única que estava sabendo. Há mais pessoas que você nunca imaginou. O tablet de Eli não era apenas um salvador, mas uma bomba relógio que pode explodir tudo. Victor sentiu um aperto no peito. As relações estavam se despedaçando. A verdade estava diante dele. E ele não sabia se conseguiria lidar com tudo aquilo. A cidade estava desmoronando e ele, mais do que ninguém, precisava decidir: seguir em frente ou ser tragado por um legado que nunca quis. O que você quer dizer? A pergunta saiu como um sussurro, quase inaudível, mas cheia de urgência. E no meio da fumaça e do caos, ele percebeu: o maior segredo estava prestes a ser revelado, e a cidade que um dia ele pensou ser sua estava prestes a se transformar em seu pior pesadelo. Victor sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Eu não queria te envolver! Você já passou por tanto! Mas suas desculpas pareciam vazias! Não cabiam mais naquelas circunstâncias! O barulho da cidade ao redor, os gritos, o cheiro de fumaça, tudo parecia um pesadelo em tempo acelerado. Uma sirene cortou o ar e, em meio ao caos, alguém gritou: corram! O prédio pode desabar! O pânico se espalhou rapidamente e as pessoas começaram a empurrar-se na direção oposta. Victor teve que se concentrar, focar em Eli e na situação que parecia estar escapando de suas mãos. Eli estava imóvel, os olhos fixos no tablet. O que você quer dizer, Victoria? Perguntou, a voz embargada. Ele sentia a tensão crescente, como um fio prestes a romper. Eu deixei o tablet entrar em mãos perigosas, e eu sabia que isso poderia custar vidas. A verdade que você tem? A voz de Victoria falhou enquanto seus olhos se arregalavam em choque. A multidão se movia como um mar revolto, mas nada poderia preparar Victor para o que estava prestes a acontecer. Tobias, ainda lá, começou a rir, um riso frio e sádico que ecoava na confusão. Vocês acham que entendem o que estão fazendo? A verdade é um veneno. E você está prestes a engolir a dose máxima. No instante em que Tobias falava, um grupo de homens armados surgiu da fumaça, com olhares ameaçadores. Victor sentiu o coração disparar. Ele, Victoria, temos que sair daqui agora! Mas antes que pudessem se mover, um tiro ecoou. O som foi seguido de um grito estridente. Victor virou-se, horrorizado, quando viu Marco caindo para o chão, segurando a perna ferida. O cenário se transformou em um caos ainda maior. A adrenalina pulsava nas veias de Victor. Marco, não! Gritou, mas o detetive estava em dor, lutando para se arrastar. Sofia gritou, mas o pânico se apoderou do lugar.
As pessoas estavam correndo, gritando, mas Victor ficou paralisado. A cena descarrilando através de sua mente. Victoria, o que você sabe sobre isso? Ele sentiu que todas as suas certezas estavam se desmoronando. Eu não tinha escolha. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, refletindo a luz das chamas que se espalhavam por trás. Mas sua confissão era apenas uma parte do quebra-cabeça que se montava na mente de Victor. Como assim não tinha escolha? Você sempre teve uma escolha. O desespero contornou suas palavras. Nesse momento, uma explosão surpreendente ecoou de novo, e o chão sob seus pés balançou. Um homem apareceu entre a fumaça, e o coração de Victor quase parou. Era Samuel, seu pai. O desejo de coisas não ditas passava entre eles. Vic, você precisa entender. Todo esse jogo não era só sobre você. Havia algo mais profundo. Mais profundo? Como assim, pai? Olha a situação. Você me abandonou. A raiva, a frustração. Tudo explodiu como uma bomba. Samuel ficou em silêncio, sua expressão se transformando em uma mistura de dor e orgulho. A verdade sobre nossa família e sobre Eli é mais complicada do que você imagina. A lealdade pode ser uma faca de dois gumes. Ele, ouvindo aquilo, finalmente se juntou na conversa. O que você quer dizer? Eu não sou um traidor. Seu rosto estava desfiguradamente sério, mas a verdade sobre ele parecia pesar no ar como uma nuvem densa. Você não se lembra, mas você estava no meio de tudo isso. Naquele dia fatídico, quando tudo mudou. Há muito mais em você do que qualquer um imaginou. Samuel disse, e as palavras dele pareciam fazer ecoar um novo tipo de terror. Victor olhou entre o pai e Eli, os fios de seus destinos se entrelaçando com revelações que ele nunca quis. A cidade, a família, as traições, tudo à beira da queda. Uma certeza se fez presente. O jogo era mais antigo e mais cruel do que ele imaginou. Então, no meio do caos, um estrondo retumbante apareceu. As janelas de um edifício próximo estourando como vidro quebrado. E a última coisa que Victor ouviu antes do escuro que caía foi um lamento. Você já passou por tanto. Mas suas desculpas pareciam vazias. O barulho da cidade, os gritos, o cheiro de fumaça, tudo parecia um pesadelo em tempo acelerado. Segredos! Gritou Eli, segurando o tablet mais forte. Você vai nos dizer tudo, agora! Os olhos dele brilhavam com um desafio que Victor nunca tinha visto antes. Era quase como se Eli estivesse lutando por algo além do que parecia. Por um futuro que ainda não estava claro. Eu deixei o tablet entrar em mãos perigosas. E eu sabia que isso poderia custar vidas, disse Victoria. Suas palavras saindo em um sussurro quase desesperador. O pânico estava crescendo. E enquanto Victor pensava em como controlar a situação, um novo estrondo ecoou. O chão tremeu sob seus pés, e a explosão atingiu um prédio próximo, fazendo as janelas estourarem como pipoca. Um tempestuoso redemoinho de fumaça e destroços se ergueu, e Victor só teve tempo de puxar Vitória e Eli para se protegerem. Mas antes que a névoa da explosão se dissipasse, uma figura emergiu dela. Era uma mulher, com cabelos claros e uma presença intensa que o fez sentir um arrepio ao longo da espinha. Victor, ela gritou, a voz caindo pesada como um fardo em seus ouvidos. A mulher se aproximou e Victor sentiu o coração parar. Lívia, o que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele. Lívia, sua antiga sócia,
alguém que ele acreditava ter deixado para trás após um escândalo que quase destruiu sua carreira. Você foi enganado, Victor. Tudo isso... Tudo o que você conhece é uma fachada. Os segredos que você está prestes a descobrir vão mudar tudo. A luz da verdade começou a entrar em Victor de um jeito assustador. Ele olhou entre os dois, confuso. O que você está dizendo? O que mais está acontecendo aqui? A tensão no ar se intensificou, cada palavra carregada de uma gravidade palpável. Seu pai. Ele era parte de uma rede, uma organização que manipula tudo na cidade. E Eli, você tem mais ligação com isso do que queria saber. As palavras de Lívia caíram como bombas. Victor estava paralisado, a revelação explodindo sua mente. Não apenas Eli, mas todos eles estavam mais entrelaçados do que jamais poderiam imaginar. Então, como um golpe final, Lívia continuou. E Samuel não está apenas lutando para protegê-lo. Ele é um dos líderes. O tablet é a chave para expor tudo isso, e eles vão fazer de tudo para mantê-lo em segredo. O olhar de Eli se transformou. A confiança que ele exibia há momentos atrás, agora se desfazendo. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Estou aqui por você. Victor! Sua voz tremia e a enxurrada de emoções se manifestava em lágrimas. Enquanto isso, o caos se intensificava. O barulho de civis fora de controle, sirenes uivando a todo vapor, mas nada disso parecia chegar até eles enquanto os segredos se desenrolavam. Victor sentou-se em meio a tudo isso, suas crenças, seus laços familiares em frangalhos. Foi então que um som estrondoso surgiu do fundo. O noticiário ao vivo estava engraçando o desastre, e a manchete disparada centrou na verdade de seu pai. Uma ligação salientada, algo que o público estava prestes a descobrir. Os olhos de Victor se arregalaram enquanto olhava para o celular em sua mão. As mensagens não lidas se acumulavam. O que você fez, Victoria? Foi tudo o que conseguiu dizer. O que vem a seguir não podemos mudar. Precisamos decidir rapidamente ou tudo disso será perdido. O desespero na voz dela quebrou a barreira do silêncio, levando Victor a hesitar. O que era uma batalha por sobrevivência agora se tornava um jogo de controle. E as consequências de suas escolhas podiam não apenas destruir o que ele construíra, mas também amava. Antes que pudesse responder, uma sombra cruzou seu campo de visão. Tobias, com um sorriso cruel, aproximou-se da cena desfigurada, como um vilão surgindo no clímax de um filme, as palavras cortantes prontas. É aí, Victor! Pronto para a revelação final? Victor fechou. A verdade estava prestes a explodir. E ele precisava fazer sua escolha. Mas neste mar de incertezas, uma coisa era certa. Suas certezas estavam ruindo. E a identidade de Eli, seu próprio futuro, e a cidade estavam prestes a mudar para sempre. Victor sentiu o suor escorrendo pela nuca, enquanto a tensão no ar pesava como chumbo. A presença de Tobias, com seu sorriso maligno, parecia aumentar a pressão sobre os ombros dele. Pronto para a revelação final? Tobias perguntou, mas antes que qualquer um pudesse responder, um grito cortou o ar, estridente, desesperado. Ah! O som ecoou como um lamento, e todos se viraram. Era Eli, sua voz cheia de dor e terror. Ele estava caído, segurando a cabeça. O tablet havia escorregado de suas mãos e batido contra o chão em meio aos destroços. O pânico se espalhou como um incêndio.
e o tempo desacelerou. Victor correu até Eli, sua mente implorando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. O amigo estava pálido e o ar parecia ter sido... Eli, o que aconteceu? Victor gritou, mas Eli apenas balançou a cabeça. Seus olhos vidrados, como se estivesse em um estado de choque. E naquele momento, algo insano aconteceu. Uma sombra se projetou sobre eles. Um helicóptero sobrevoava e as luzes brilhantes cortavam a fumaça. O som dos rotores fez a cidade inteira mergulhar em um caos ainda mais profundo. Mas o que surpreendeu Victor foi o que veio a seguir. Uma queda brusca, um objeto despencando do céu. Um pacote, como se estivesse preparado para um resgate. A queda foi rápida e descontrolada, direto em direção a Tobias. O impacto foi ensurdecedor. O que aconteceu a seguir, Yona? Quando a poeira assentou, uma voz familiar. Surpresa! Era Sofia, com um brilho intensamente fraco nos olhos. Começou a aproximar do que restava de Tobias, rasgando a fumaça ao seu redor. Você? Gritou Victor e não conseguia entender o que via. A expressão de Sofia era de ardente raiva. E ao olhar para a cena, Tobias se contorcia, tentando se levantar. Ela o apontou. Pensou que poderia escapar disso? Sua hora chegou. O jogo acabou. Victor estava paralisado, tentando juntar as peças. O que era tudo isso? A revelação mais profunda estava prestes a sair. E então, algo no olhar de Sofia mudou. Ela ficou séria e começou a falar. Eli, você não é quem pensa que é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seus genes, sua linhagem, ela é muito mais poderosa do que você imagina. A cada palavra, o mundo de Victor girava um pouco mais. Como assim? Eu sou o quê? Eli perguntou, a voz trêmula, quebrando a tensão, embora a confusão tornasse tudo mais complicado. Parou de ser um mendigo, Eli. Sofia continuou, agora o olhar com um foco intenso. Você é o herdeiro de uma antiga linhagem. O tablet que você tem não é apenas um dispositivo, é uma chave. A incredulidade estampada no rosto de Victor. Ele olhou para Eli, esperando algum tipo de reação que não veio. Herdeiro do quê? Você está louca? Eli respondeu, a raiva começando a aparecer em sua voz. Mas Sofia não se abalou. Cale-se! Você tem que entender. Há muito em jogo. Essa cidade está em uma guerra secreta. E você, Eli, faz parte dela. Tudo o que aconteceu até agora, todas as traições, você é um peão, mas também uma peça-chave. O olhar de Eli se incendiou de fúria. Não me chame de peão. Eu estou decidido a ficar de pé por mim mesmo. Por tudo que lutamos. Mas a resposta de Sofia foi um súbito e frio. Você não tem ideia do que isso significa. O que os Brandt realmente fizeram para chegar ao poder. E se qualquer um descobrir seu verdadeiro legado, você se tornará o alvo principal. Victor se sentiu desmoronar. As verdades que ele achava serem claras estavam agora se transformando em mentiras cruéis. O mundo de Eli e os segredos da família Brandt começaram a colidir de maneira avassaladora. E a cidade ao redor deles, o que ela assombrava? Uma nova onda de caos se aproximava. De repente, um barulho ensurdecedor. Um novo grupo armado surgindo. As expressões determinadas e desoladoras. Eles vieram em uma carruagem, suas armas brilhando sob a luz, sem hesitação. É a hora, Victor! O que você vai fazer? O grito de Eli cortou a névoa, mas a incerteza consumiu Victor.
Ele olhou para Sofia, depois para Eli, e entre os ecos de som e caos, percebeu. A verdade estava se desordenando, e a linha entre amigo e inimigo estava se desdibujando mais do que jamais. A tensão estava alta, prontos para cortar. Victor sentiu a adrenalina percorrer suas veias, o ar carregado de fumaça e tensão. E agora? A pergunta flutuou entre todos, mas ninguém sabia a resposta. Ele olhou para ele, para Sofia, e viu que o campo de batalha tinha mudado. Tobias estava sem reação enquanto o helicóptero sobrevoava, sombras dançando nas paredes da cidade em ruínas. Um novo estrondo cortou o ar. Um grupo armado avançava e as sirenes rugindo se tornaram um coro ensurdecedor. O desespero crescia. Cada segundo parecia um dilema, e nos olhos de ele estava a ansiedade. Algo estava prestes a explodir de dentro deles. Levante-se! Precisamos sair! Gritou Victor, puxando Eli pela mão. Mas antes que pudessem dar um passo, o tablet de Eli, que estava ali, no chão, começou a piscar. Uma luz intensa iluminou a cena. O que estava acontecendo? Victor olhou, a curiosidade misturada ao medo. Não! O que você fez? Gritou Sofia, agora com um olhar de terror. O tablet girou, revelando informações detalhadas. Documentos, nomes, locais. Uma prova incriminatória que poderia desmantelar toda a rede de poder na cidade. Mas, ao mesmo tempo, algo muito mais profundo se desenrolava ali. Eli congelou. Eu não sabia que tinha acesso a isso. Ele olhou de volta para os outros, a revelação criando uma fissura em sua determinação. A verdade. Então, o ambiente ficou sombriamente silencioso, como se todo o caos desse lugar tivesse sido silenciado por um grito não ouvido. Victor percebeu que algo estava fora do lugar. Eli, o que você realmente sabe? O que você tem aqui? A pressão nos ombros dele aumentava com essa pergunta. Eu sou o que eles precisam, Eli murmurou. O tom de sua voz ficou mais baixo, mais sombrio. A verdade! A verdadeira verdade! O que ele custou a revelar agora começava a emergir como um monstro. Então o inesperado aconteceu. Uma figura apareceu da fumaça. Não era um dos homens armados, mas sim alguém familiar. E ao mesmo tempo, totalmente diferente. Nicole, a mãe de Eli. Ela estava ali, com uma expressão petrificada, claramente afetada pelas chamas e sujeira. Eli, você precisa vir comigo! Agora! O olhar que ela lançou e o medo em sua voz paralisaram todos na cena. Victor ficou atordoado. Não... Escolhas que nos levaram até aqui. Precisamos lidar com isso. A voz dela era intensa, carregando o peso de anos de segredos. A revelação de Nicole, a mãe que todos pensavam estar morta, mudou tudo. Eli ficou mais pálido do que nunca. Como se as revelações que não entendia antes agora se desenrolassem cruelmente na frente dele. O que você sabe sobre o tablete? Sobre nossa família? A expressão de Nicole se transformou. As pessoas que estavam por trás disso, eles não são quem você pensa. Essa organização não é apenas uma rede de corrupção. Ela está infiltrada em cada aspecto da nossa vida. As lágrimas agora escorriam sem controle. Seu pai, ele não morreu em um acidente. Ele foi removido. Eles o silenciaram. E você é a chave que une tudo isso. Você é mais do que um simples mendigo. As palavras queimaram no coração de Victor. Aquela reviravolta atingiu como um golpe. Eli, a figura de esperança que eles estavam defendendo, não era apenas um amigo. Ele tinha um peso que carregava.
Ele era uma peça central em um jogo muito maior. Você está dizendo que minha vida foi uma mentira? Eli gritou, com a voz tremendo. O desespero estava lá, escorrendo pela sua alma, enquanto o mistério se aprofundava. E enquanto todos aguardavam a continuação, um outro barulho cortou a atmosfera. Era um dos homens armados, agora na porta de um estreito beco próximo. Ele treinou a arma e mirou em Eli. O pânico tomou conta, e nesse instante, tudo parou. O tempo parecia estar em um loop eterno, onde todos... A cidade em volta deles era apenas um cenário para a revelação que mudaria tudo. Victor gritou para Eli: "Não!" Mas a cena logo se rompendo em um estalo. "Desculpe, mas a verdade é um jogo perigoso, e eu não posso permitir que revelem o que está realmente em jogo." A balança estava em uma linha fina entre a vida e a morte. E no espaço de milésimos de segundos, o disfarce de todos foi revelado. O que eles achavam ser a vitória parecia estar se desfazendo em meras cinzas. O tiro ecoou. A luz da verdade começava a brilhar. Mas, à custa de quem? A pergunta pairou no ar, enquanto as consequências ainda não estavam claras. Victor sabia que o que vinha a seguir seria ainda mais explosivo do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a fumaça se espalhava, ele percebeu que a verdadeira guerra estava apenas começando. Victor estava paralisado. A tensão no ar era palpável. O tempo parecia desacelerar enquanto o barulho da cidade se tornava um eco distante. O homem com a arma mirou para Eli e o pânico tomou conta dele. Desculpe, mas a verdade é um jogo perigoso e eu não posso permitir que revelem o que está realmente em jogo. O som do disparo ecoou, mas em um instante, tudo mudou. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés de Victor e a imagem se distorceu. Um clarão intenso ofuscou seus olhos. A fumaça envolveu tudo e ele mal conseguia respirar. Quando sua visão clareou, ele viu ele caído. Mas não havia apenas dor em seus olhos. Havia algo mais. Algo que não fazia sentido. O tiro não havia atingido ele. O homem armado, em vez disso, estava caído no chão, o seu olhar vazio. E atrás dele, um brilho. Algo cintilou na fumaça. Victor olhou intensamente e, para seu espanto, uma figura se destacou. Era Nicole. Ela estava viva. Os olhos de Eli se arregalaram de horror. "Mãe, você está viva?" Sua voz tremeu. A forma como ele balançou a cabeça mostrava que não havia palavras para o que estava sentindo. A alegria, a confusão, tudo se misturou. Nicole avançou, seu olhar determinado. "Eu estou aqui, Eli, e precisamos ser rápidos. Há muito em jogo. Você não é apenas um peão. Nunca foi." As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Victor ficou paralisado. O que isso significava? Havia muito mais ali. Você é o verdadeiro herdeiro. A revelação fez o coração de Victor disparar. A cena ao redor deles parecia desvanecer. A cidade, o barulho, tudo tinha se tornado um segundo plano. Eli, confuso, balbuciou: "O que você está dizendo? Meu pai, ele não era um criminoso?" A voz de Eli soou distante, como se ele estivesse lutando para entender. Não. Ele estava lutando contra uma organização poderosa que queria destruir nossa família. Nicole exclamou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "E você, Eli? Você é a chave para destruí-los." "O tablet, ele contém informações sobre eles e eles já estão vindo atrás de nós."
As palavras de Nicole ressoavam como um trovão. Victor sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas não foi o terremoto que o deixou atordoado. Foi a verdade exposta. Cada mentira que sustentava sua vida estava desmoronando. 2 homens armados apareceram das sombras e um deles apontou para eles. Precisamos disso, agora! O tempo se esgotava. Antes que qualquer um pudesse reagir, outra explosão aconteceu. O edifício ao lado deles desmoronou. A fumaça tomou conta de tudo como um manto negro. Victor gritou, puxando Eli e Nicole para o chão. Mas uma sombra se projetou diante dele. Eli, em um impulso, ergueu o tablet. Você não vai nos parar! Ele gritou, segurando o dispositivo com firmeza. O olhar determinado de Eli fez com que os homens hesitassem por um momento. Mas nesse momento de tensão, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma van passou pela rua, quase atropelando os homens armados. Um deles voou para o chão, enquanto o outro hesitou. Victor olhou para a van, sua mente tentando processar. De dentro, uma figura conhecida apareceu. Era Sofia, com um olhar descontrolado. Entreguem aquilo, agora! O desespero em sua voz fez o coração de Victor acelerar. Eli, não! Gritou Victor. Mas Eli, tomado pela urgência e pela necessidade de proteção, não hesitou. Ele atirou o tablet para Sofia. Mas no momento em que fez isso, tudo mudou. A expressão dela virou-se de desespero para um sorriso frio. Obrigada, Eli. Agora a verdade será minha. A revelação caiu como uma bomba nas cabeças de todos. Victor ficou sem palavras. Sofia não era uma aliada. Era parte do problema. Em um instante, o chão sob os pés de Victor se abriu. A traição era a verdadeira moeda de troca. Tudo o que ele pensou que sabia sobre lealdade agora estava em ruínas. Ele ficou em choque e Nicole olhou para ele, sua voz suave, mas cheia de urgência. Eli, você tem que se levantar. É a sua vida que está em jogo agora. Enquanto a cidade entrava em colapso ao redor deles, Victor percebeu que a luta apenas começara. O tablet poderia ser a chave, mas a verdade era mais profunda do que qualquer um deles poderia imaginar. O que mais estava escondido sob a superfície? E quem realmente era Sofia? As perguntas permaneciam, e o desespero crescia. Eles estavam todos em um jogo mortal, sem saber realmente as regras. E enquanto as chamas começavam a lamparinar em volta, ele sabia que o futuro estava nas mãos de Eli. Mas qual Eli eles realmente conheciam? O caos parecia ser a única constante. Naquele momento, o corpo de Eli tremia, a adrenalina corria solta, enquanto Nicole se abaixava ao seu lado, suas mãos apertando os ombros dele com força. Você precisa entender, Eli. O tablet é a única maneira. A urgência na voz de sua mãe cortava o ar como uma faca, mas os olhos de Eli estavam cheios de confusão, como se tudo ao seu redor estivesse se desintegrando. Por que você nunca me disse isso? O desespero era palpável. Victor olhou para a cena. Seu coração está acelerado, cada batida ecoando a tensão. Ele não sabia se deveria proteger Eli ou se juntar a ele na busca pela verdade. O que antes parecia um jogo de poder, agora era uma batalha pela vida. As chamas dançavam nas paredes do que restava do edifício. O céu, uma tela de fumaça e cinzas, refletia a confusão de emoções que todos sentiam. Nós precisamos ir, agora! Gritou Victor, puxando Eli para longe do tumulto. Mas Eli resistiu, o olhar fixo em Nicole. Eu não posso deixar isso assim, mãe. Você não entende. O desespero era uma tempestade nos olhos dele.
Eu preciso descobrir a verdade, mesmo que me custe tudo. Nesse instante, Sofia se aproximou, o tablet ainda em sua posse, um sorriso irônico nos lábios. A verdade? Olha onde isso te levou, Eli. Para o fundo do poço, assim como a sua antiga família. Oh, o veneno nas palavras dela cortou o ar. A traição tinha uma face e era familiar. Cale-se! Ele explodiu, a fúria queimando em suas veias. Você não tem ideia do que estou prestes a descobrir. Ele avançou, mas Victor o puxou novamente. Era hora de escapar. A multidão estava em pânico, os gritos agora misturados com o som das sirenes que se aproximavam. Precisamos sair daqui. Temos que nos reunir. O instinto dele era proteger Eli e Nicole, enquanto tentavam encontrar um caminho afastado da confusão. Mas a entrada estava bloqueada por homens armados, os rostos encapuzados e ameaçadores. A tensão aumentou. De repente, um deles puxou o gatilho, e um tiro disparou em direção a Eli. Era como se o tempo tivesse parado. Victor se jogou na frente, a dor o atingindo como um maremoto. A cena ficou turva. O chão sob seus pés se dissolveu, e ele caiu, a boca seca e o corpo em chamas de dor. Os gritos de Eli e Nicole ecoaram, mas tudo o que ele conseguia ver era a escuridão se aproximando. O barulho de vozes soou à distância. As sirenes tomaram conta do cenário, e Victor se sentiu desorientado. Mas então, dentro do seu abismo de dor, uma luz surgiu. Eli estava ali, ao seu lado, segurando sua mão. Acorde, Victor! Você não pode ir agora. Nós precisamos descobrir a verdade. Victor abriu os olhos, a realidade se infiltrando novamente em sua mente. A verdade, ele murmurou. Temos que vencer isso. O olhar de Eli estava cheio de determinação, e no impulso ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não havia voltar atrás. Vamos! Gritou ele, levantando-se com a força de um vulcão prestes a entrar em erupção. Eles correram, Nicole junto, para longe da confusão. Mas enquanto se afastavam, o tablet piscou, revelando informações cruciais. Ele parou, a expressão de choque em seu rosto. Temos o que precisamos, Ficht. Precisamos expor isso. Então Sofia gritou o último aviso. Vocês não têm ideia da rede de poder com a qual estão lidando. O que virá a seguir será muito pior. Mas foi isso que deu força a Victor. O que estava em jogo era muito maior do que suas vidas. A cidade inteira estava em jogo. E a cada segundo que passava, o futuro que desejavam estava mais próximo. Com um último olhar, o trio desapareceu na noite, prontos para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Victor sabia que isso era apenas o começo. A verdade não seria fácil, mas eles estariam juntos. E antes de tudo se perder no horizonte da cidade caótica, o coração de Victor pulou. Ele nunca tinha sentido tanto medo, mas, ao mesmo tempo, havia uma esperança crescente dentro deles. A batalha estava apenas começando, e incríveis revelações estavam prestes a sair à luz. E aí, meu amigo, essa foi a conclusão de mais um capítulo impressionante na vida de Victor e Eli. Mas, antes de partir, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.